Bom dia, hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Nós vamos trabalhar hoje no livro de português, na página 68, na unidade 4, que tem como título de abertura Fábulas, né? E se vocês me perguntarem o que é fábula? Fábula é um gênero textual, né? Uma narrativa curta que traz como característica principal animais, né, que elas se apresentam como se fossem pessoas, né, agem como se fossem pessoas, e que no final da história traz uma lição de moral. E o que é uma lição de moral? É um ensinamento, né, para os seres humanos. E a maioria das fábulas que a gente vai trabalhar nessa unidade é de Esopo, né? Esopo era um escravo, ele viveu muitos anos atrás. As narrativas deles são curtas, e essas fábulas dele foram transmitidas de geração para geração, né? Era transmitida de boca em boca e depois foi passada de geração para geração, e até hoje a gente trabalha com esse gênero textual. Para vocês alguns títulos, vocês vão me dizer de casa se vocês já viram esses títulos desses textos aí. Primeiro, vamos lá, a lebre e a tartaruga. Quem já viu essa história, essa fábula? A segunda, a cigarra e a formiga. A terceira, o corvo e a raposa. O sapo e o boi. O leão e o ratinho, né? Como vocês estão vendo aqui, são títulos de algumas fábulas que vocês já viram e que vão ser trabalhadas agora nesta unidade, na unidade 4 para a página do livro 70, de onde vocês. tem para iniciar. Preste atenção e depois vamos acompanhar o texto. Antigamente contava-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. São histórias curtas chamadas fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo que está com o corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Vamos ler a história, né? Acompanhando. O corvo e a raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral da história, né? Cuidado com quem muito elogia. Como eu falei para vocês, os textos, as fábulas de Esopo, geralmente, né, traz uma lição de moral, ou seja, um ensinamento. Cuidado com quem muito elogia. O que você acha que essa frase quer dizer, que esse ensinamento quer dizer, né? Que muitas vezes as pessoas já chegam perto da gente não com boas intenções, né? Às vezes ela fica por ali elogiando, mas por trás daquele elogio está querendo alguma coisa. Nem todas as pessoas são assim, mas algumas, né? Pode acontecer de estar com interesses por trás daquele elogio. Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de pessoas. Agora vamos lá para a interpretação do texto na página 71. Quem ficou a atividade, né? 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? 2. A fábula lida não está escrita em versos. As linhas são contínuas, assim como no texto da unidade anterior. Há parágrafos, um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto. Na aula passada, no capítulo 3, na unidade 3, aliás, a gente estudou texto informativo, né? E era dividido por parágrafo. Então, a gente vai continuar reforçando o que é um parágrafo, ou seja, vamos dar continuidade ainda estudando o parágrafo, né? Texto com parágrafo. Pinte, letra A. Pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Letra B, complete. Esse texto tem. Então, depois que vocês leram o texto, pintar os espaçozinhos, né, que tem em branco, vocês vão responder na letra B quantos parágrafos tem esse texto, né, colocando o número. Atividade 3, faça um círculo nas imagens que representam os personagens dessa fábula. Tem 4 imagens, vocês vão circular só as que representam
a história. 4. Coloque um X no quadrinho com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo por quê? Aí o primeiro quadrinho ganhou, segundo fez em casa, no terceiro achou ou o último quadrinho roubou. Questão 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? É uma pergunta, você vai responder. 6. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar, tirar o queijo do corvo. E vamos para a página agora 72, né? Continuando a interpretação. Atividade 7. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? 8. O que fez o corvo perder o queijo? Aí a questão 9, numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história, né? Vocês leram, vão reler a história e vão numerar, colocando de 1, né, a 5, de acordo com a ordem dos fatos que acontecem no texto. Questão 10. Pinte a frase da fábula que expressa a moral da história, isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. E a 9, o que essa moral quer dizer? Quer ensinar, aliás. 11. Depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa, responda qual é o assunto dessa história. Então, vocês vão responder, a questão para responder só é até o 11. Prática de oralidade, a gente vai trabalhar outro dia, que é conversa em jogo. Então, boa atividade, caprichem, leiam bastante. Ler nunca é demais.